Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, Lucas capítulo 2. Do versículo 8 até o versículo 20 é mencionado que os anjos apareceram ali aos pastores em Belém, tá bom? Com um coral de anjo cantando. Aliás, dentro do livro de Lucas aqui nós temos 4 cânticos, né? 4 salmos, né? Cantados. Talvez ainda essa semana eu trago os 4 aqui para nós estudarmos um pouquinho, tá bom? Tem o primeiro, o cântico, que é Maria cantando, né? Ela compõe ali uma linda letra falando sobre, inspirada, né, pelo Espírito Santo. Tem os pastores de Belém aqui, os anjos vêm cantando, e tem também Simeão, também ele vai cantar um cântico aqui, tá bom? Então vamos lá, depois que Jesus Cristo nasceu, os anjos, né, apareceram aos pastores em Belém ali, e eles foram, né, até onde o menino Jesus estava, né? Como sinal, os anjos falaram para ele que o menino estaria envolto em panos numa manjedoura. E eles compartilharam esse testemunho com todos que eles encontraram ali. Então vamos continuar aqui o versículo 21 em diante. Lucas capítulo 2, versículo 21 em diante. Diz assim: E quando o 8º dia foram cumprido para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo que lhe fora posto antes de ser concebido. A palavra concebido, né, no nosso linguajar seria depois que nasce, né? Mas o concebido seria gerado, tá bom? Então, antes de Jesus Cristo ser gerado, ou seja, na anunciação do anjo Gabriel a Maria, ele já falou que o nome do menino seria Jesus, que significa Salvador. Bom, então aqui está falando também, a gente consegue observar que Jesus nasce debaixo da lei, né? Da lei mosaica, que ele tem que ser circuncisado, ele cumpre toda a lei e ele nos liberta da lei, né? Porque ele cumpre todos os requisitos da lei e vai cumprir a expiação de Jesus Cristo aqui, nos livrando também da consequência da lei, né? Que seria a morte de quem quebra a lei. Mas Jesus Cristo, ele vive toda a lei, tá bom? Sem quebrar um único mandamento aqui. E aqui a gente já vemos ele debaixo da lei, seguindo aqui, né, essa tradição de ser circuncidado, tá bom? Versículo 22, continua. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao templo. Então, os dias da purificação seria os dias que a mulher para ali de sangrar, né, cumprindo, depois que, não somente as mulheres, mas qualquer pessoa que tocasse em sangue, tinha que ter um tempo de purificação. Então, passou-se esse tempo aqui de purificação, Maria vai, então, até o templo ali para apresentar Jesus, né? Maria e José junto. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Aqui, segundo a lei do Senhor, está escrito no Velho Testamento, né? Que antes, todo o primeiro filho homem que nascia, ele era consagrado para serviço do Senhor. Mais tarde, na lei, o Senhor escolhe uma tribo específica de Israel, que é a tribo de Levi. E aí, então, o primogênito de cada família, ele pode ser resgatado, tá bom? O primeiro primogênito, o primeiro filho, eles eram dados ao Senhor como sacerdote, para trabalhar no templo e oficiar. Porém, como o Senhor escolheu depois a tribo de Levi para fazer esse trabalho, então não era necessário mais todo primogênito. Então, todo primogênito poderia ser resgatado. Esse é o sentido aqui, tá bom? Tinha que fazer-se uma oferta para resgatar essa criança. Diz aqui, versículo 24. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas e um pombinho. Aqui, né, um par de rolinha, a gente vê lá em Levítico, capítulo 5, versículo 7. É daqui que nós tiramos a ideia de que Maria e José, eles não tinham muito dinheiro, tá bom? Que era uma família pobre. Por quê? Porque a oferta que se dava ali em resgate seria uma ovelha, aquilo melhor que a pessoa dá. Se a pessoa fosse pobre, aí então ela ofereceria um par de pombinhas ou de rolinhas, que é o caso aqui que
Maria e José levam. Eu acredito que Maria e José eles eram muito firmes na fé e eles dariam o melhor do que eles tinham. E os melhor que eles tinham aqui era um par de rolinha. Lembrando que ainda os magos não tinham vindo até Maria e José, tá bom? Para oferecer suas dádivas ali, né? Ouro, incenso, mirra, tá bom? Porque caso contrário, se eles já tivessem vindo, eles teriam vendido essas mercadorias e comprado ali um gado melhor, né? Para oferecer em resgate ali de Jesus Cristo. Isso tá lá ó, em Levítico capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler. Mas se na sua mão não houver o suficiente para trazer gado miúdo seria uma ovelha, uma cabra, né? Então se não houver dinheiro suficiente, se a família for pobre, então trarás ao Senhor pela oferta que cometeu 2 rolinhas ou 2 pombinhos para a oferta do pecado e para outro holocausto. Então a gente vê aqui que o normal seria um gado miúdo, uma ovelha, uma coisa assim. Mas se não tivesse por conta da necessidade, então traria um par de rolinhas aqui ou um par de pombinho, que foi o que Maria e José trouxeram. Eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi divinamente revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor. Então foi revelado a Simeão que ele não iria partir dessa vida sem antes ele ver Cristo, o Senhor. Cristo aqui é em grego, né? Significa ungido, tá bom? É a mesma coisa que Messias em hebraico, também significa ungido. Então foi prometido a Simeão que ele veria o Messias, que ele veria o Salvador. Então ele estava aguardando essa promessa. Vamos ver o cumprimento aqui, versículo 27 em diante. E pelo Espírito foi ao templo. Olha só, né? Foi inspirado, né? Acredito que não era o dia de Simeão estar no templo, mas ele foi inspirado pelo Espírito a ir ao templo. Você já se sentiu inspirado a ir ao templo, a estar na capela, né? Um dia que não é designado? Foi isso que aconteceu com Simeão. Ele foi inspirado pelo Espírito para estar no templo nesse dia, porque justamente nesse dia era o dia que Maria e José trariam Jesus para ser apresentado no templo. Vamos lá, e pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, né? Ou seja, resgatar ali Jesus. Como ele era o filho primogênito, todo filho primogênito deveria ser oferecido ao Senhor, tá bom? Como trabalho no templo, mas de acordo com a lei de Moisés, poderia resgatá-lo com um gado miúdo ou com um par de pombinho aqui, que foi o caso aqui de Maria e José. E então tomou em seus braços e colocou e louvou a Deus e disse: esse aqui louvou a Deus é um cântico, tá bom? Ele aqui, ele profetiza, né? Ele abençoa aqui Jesus, ele profetiza, mas aqui é um cântico, um louvor, um salmo. Dentro do livro de Lucas nós temos 4 salmos. Eu vou ver se eu trago ainda essa semana os 4 cânticos aqui dentro do livro de Lucas para nós, tá bom? Então essas são as palavras de Simeão. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todo o povo, luz para iluminar as nações, ou para revelar as nações, tá bom? No grego original, ao invés de iluminar, tá revelar as nações, para a glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, né? Ficaram maravilhados, né? Dessa bênção, né? Que o menino Jesus representava. Que honra para Maria, para José, ter um filho tão especial, com tão grande significado, que mudaria a história de todo o mundo. Bom, ele continua aqui. E Simeão os abençoou e disse: Maria, a tua mãe. Aqui a gente observa que então, após abençoar, tomar a criança nos braços, proferir essas palavras, agora ele se dirige à mãe de Jesus, né? Maria aqui. Então as palavras que ele vai dizer é dirigido para ela. Outra coisa aqui, né, é que
Nessa época aqui, levava-se a criança ao templo e ali dava ali uma bênção. Hoje em dia na igreja, o primeiro domingo do mês, tá bom? É fornecido ali para dar bênçãos a crianças, tá bom? Recém-nascidos, ou até crianças que se já são maiores, né? Aí senta na cadeira e recebe a bênção, tá bom? Dar nome uma bênção. É uma ordenança do sacerdócio, só que não é uma ordenança que é para salvação, tá bom? Porque existem ordenanças que é para salvação, por exemplo, o batismo. Sem o batismo não há salvação, né? Receber o Espírito Santo. Então são ordenanças que são para salvação. Dar um nome e uma bênção é uma ordenança, mas não é requerida para salvação. Uma bênção patriarcal também é uma ordenança, mas não é uma ordenança que para salvação. Se a pessoa não tiver, não é salva, né? Mas tudo que você receber, que é uma bênção a mais, que vai te ajudar nessa terra, nós incentivamos que busquemos isso. Então, dar um nome e uma bênção é um privilégio que os pais têm de dar ali ao seu filho, tá bom? Então, no primeiro domingo de cada mês, nós fazemos isso na igreja, né? Não mais no templo, mas na igreja que é feito. Vamos continuar aqui. Então, o que Simeão vai falar para Maria, né? E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que está posto para a queda eis que este está posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que será contradito. Aqui é a primeira vez, então, que é dito, né, que Jesus, ele vai ter essa personalidade e vai dividir opiniões, né? Ele é como uma rocha. A rocha para os crentes que vão firmar nele o seu testemunho, mas também é uma rocha que vai se chocar com aqueles que vêm contra ele também, contra o evangelho, tá bom? Então, é para a elevação e queda das pessoas aqui. Continuando, ele diz para Maria: uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Bom, uma espada transpassará a alma de Maria, então não é uma espada física, né, que feriria o corpo dela. Aqui é no sentido de que ela vai ver o próprio filho dela na cruz, né? Isso transpassaria, seria como uma espada transpassando o seu coração, tá bom? Então é esse o sentido aqui dessa escritura. Veja que Simeão, ele dirige essas palavras para Maria e não a José. José não vai estar vivo, né, na ocasião em que Jesus Cristo vai ser crucificado. Então ele não vai ver essa cena, mas Maria vai estar ali do lado, tá bom? E o que é interessante aqui é que é justamente desta maneira que o Senhor, ele salva o mundo, né? Colocando o próprio filho dele na cruz, pagando pelos nossos pecados. E é desta maneira que Deus, ele salva o mundo, entregando o seu filho em resgate por nós, tá bom? Então aqui, né, aqui eu não falei, mas na lei de Moisés também falava sobre pagar ali em resgate. Se não tivesse os pombinhos, eram algumas moedinhas, né, que era pago ali também. E esse era o preço, né, que estava estipulado ali, né? A pessoa mais importante do mundo valendo ali duas rolinhas, dois pombinhos, né? Então, e na verdade ele foi resgatado, mas ele entregou a sua vida total a nós, tá bom? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi totalmente por nós. Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.